Boa noite a todos meus amigos ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Leonardo Bruno e eu começo mais um programa A Voz Ocidental. Um incidente envolvendo o deputado Jair Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário, né, onde em um discurso do ilustre deputado, ele dizendo que a Maria do Rosário o tinha chamado de estuprador e ele não a estupraria porque não merecia, revela uma certa patologia da forma como a imprensa brasileira, principalmente, está perdendo o senso da realidade. Como é que nós podemos dizer isso? Primeiro, que as acusações relacionadas contra o deputado Jair Bolsonaro, dizendo que ele faz apologia ao crime ou que ele seja um estuprador, não somente são completamente inverídicas, como também não condiz realmente com a realidade da situação que ele mesmo expôs. Primeiro, essa história aconteceu, a gente sabe que essa história aconteceu na verdade em 2002, quando numa entrevista que o deputado Jair Bolsonaro fez na Rede TV, e isso já estou até recapitulando, né, já que comentei no programa anterior, o deputado Jair Bolsonaro estava simplesmente defendendo a pena de morte, ou então pelo menos penas mais duras para estupradores, justamente pelo caso daquele horrendo homicídio de um casal de namorados, um rapaz chamado Felipe Café e uma menina chamada Liana Friedenbach, que foram assassinados, que simplesmente essa menina, o seu namorado, que era o Felipe Café, foi executado sumariamente com um tiro de uma cartucheira, e essa menina, essa jovem de 16 anos, que foi capturada por 5 elementos, inclusive um deles menor de idade, e que era o líder da gangue, por assim dizer, o senhor Champinha lá, senhor entre aspas, né, porque não vale nada, nem chama de senhor um canalha desse. O pessoal simplesmente estuprou essa mulher, né, várias vezes, ou seja, fizeram um rodízio de estupro. Pense numa menina que sofreu uma curra, né, foi currada por 5 homens diferentes, né? E quando a polícia estava no encalço dessa jovem, esse mesmo Champinha aplicou mais de 20 facadas na mulher de tal forma que quase decapitou a moça, né? Então o deputado Jair Bolsonaro tomou um partido duro contra esses canalhas, né, afirmando que esse sujeito deveria deveria ter penas mais duras contra estupradores e inclusive dizendo que se alguém está com pena desse sujeito, leve para casa e transforme como motorista de sua filha, né? Essas foram as palavras. E a dona Maria do Rosário se meteu no meio, né, enxerida, como sempre, dizendo que ele era culpado por esses atos de violência. Ou seja, existe uma inversão psicológica na cabeça dessa mulher que, na verdade, está contaminando todo o país. A inversão psicológica que a esquerda faz, né? Ou seja, eles incentivam o crime, eles estimulam o crime, eles defendem os criminosos e o culpado é você que é vítima inocente. Essa é a inversão de valores da própria esquerda, né? Inversão de valores. E ela começou a se meter dizendo que o próprio deputado Jair Bolsonaro era o estuprador, né? Ela, Maria do Rosário, defensora de estuprador, defensora de bandido, estava já invertendo a realidade, dizendo que o deputado Jair Bolsonaro era um estuprador. E o deputado, claro, com uma reação violenta, aborrecida por conta de ter a sua honra ofendida, simplesmente retrucou, revidou e disse: não, eu não vou nem te estuprar porque você não merece. Ora, qualquer pessoa minimamente inteligente vai entender isso como uma ironia, não como apologia ao crime. Na verdade, nós temos um crime da Maria Rosário, ou seja, a calúnia por um simples. Você está imputando falsamente crime a alguém, como no caso, esta cidadã chamar o deputado Jair Bolsonaro de estuprador. E ele, por uma reação análoga, ele respondeu à altura de forma irônica, né, de forma sarcástica. Não vou nem te estuprar porque você nem merece. Você está dizendo assim: você é uma bosta, você é uma merda. É basicamente isso. Mas hoje em dia no Brasil, nós estamos assim com uma tal modificação semântica da realidade, ou seja, a gente não consegue mais entender as palavras que as pessoas expressam, que as pessoas já respondem por automação, né? Por automação. Inclusive uma ofensa mal criada, mas que era pertinente dentro também de uma outra ofensa muito mais grave, que é o fato de você ser chamado de estuprador.
E isto porque a Maria do Rosário, além de ser defensora literal de estupradores, né, tem inclusive na sua ficha de família um cunhado que foi acusado de pedofilia. Quer dizer, é esse tipo de gente que está acusando o deputado de estuprador. Uma mulher que é defensora de estuprador e que ao mesmo tempo tem um parente estuprador. Pelo menos um parentesco civil, que é o cunhado. Então qual é a moral dessa mulher para chamar alguém de estuprador? Qual é a moral dessa mulher de ficar agora choramingando como vítimazinha de uma ofensa? Né? Eu fico perplexo como essas mulheres agora dizem assim: eu não mereço ser estuprada, enquanto na verdade defende uma sujeita que estava fazendo o quê? Querendo penas mais leves, né? Estava querendo que um sujeito, um dos criminosos mais perversos da história do Brasil, que é o senhor Champinha, eu reitero, não é senhor, é um canalha, né? O tal do Champinha, né? O elemento humilhante chamado Champinha, né? Quer dizer, essa cidadã estava defendendo o quê? Um estuprador criminoso. Um estuprador criminoso. Um assassino cruel, desumano, né? Que matou uma menina de 16 anos de idade. Estuprou e matou uma menina de 16 anos de idade. Que hoje talvez teria quase 30 anos. Né? Morreu. Foi um crime que fez que essa menina provavelmente teria 28 anos de idade. Quer dizer, o pai perdeu o prazer de ver o crescimento da sua filha. E detalhe, você imagina a situação de um pai, né, o Friedenbach lá, o pai ter no histórico, na sua memória, ver sua filha degolada, sua filha estuprada, humilhada, espancada, né, a tremenda humilhação que essa jovem passou, né, e a violência psicológica, a violência física e psicológica de ter sido violentada sexualmente por um delinquente, um vagabundo desse, que se desse uma bala na nuca seria até mais econômico para o Estado e para a sociedade, né? Mas malgrado essa incapacidade semântica de entender a realidade, tá? Essa incapacidade semântica, nós vemos aí dois casos que realmente chamam a atenção. Três casos. O Jô Soares, né, tomando partido de uma mentira, e um sujeito que pelo menos até então estava acima de qualquer suspeita, ou pelo menos para muita gente ele é considerado um cara de direita, o senhor Reinaldo Azevedo. O jornalista Reinaldo Azevedo, da revista Veja, tomando partido do coro contra o deputado Jair Bolsonaro, dizendo, inclusive, o senhor Reinaldo Azevedo dizendo, inclusive, que o deputado Bolsonaro deveria pedir desculpa para Maria do Rosário. Eu fico impressionado com o grau de hipocrisia, de falsidade desse povo, né? De falsidade desse povo. O Jô Soares, inclusive, ele foi interpelado por um garoto em seu programa, no meio do seu programa, dizendo: viva Bolsonaro. Infelizmente o garoto talvez não tivesse uma boa articulação. Acho que nós temos um grande problema nesse sentido, né? Não tinha uma boa articulação e acabou não dando uma resposta à altura, embora tenha se manifestado contra a fraude que representa hoje em dia a imprensa brasileira. Por exemplo, o Jô Soares, ele tem um programa chamado As Meninas do Jô. Quando eu assisto aquele programa, ou pelo menos assisto não, né? Eu nem assisto aquele programa, mas o pouco que eu vejo, né, nos vídeos que saem do Facebook, inclusive dos incidentes que ocorrem com relação às asneiras que essas mulheres falam, eu fico pensando se aquelas jornalistas não seriam muito mais viáveis, não seria muito mais viável a elas se elas lavassem um bom tanque, de preferência numa vala de uma baixada de Belém do Pará, né? Assim, não é nem o riozinho, nem o rio, não é nem lavar no rio, tem que ser lavado na vala, e de preferência cueca de estivador, como eu disse no outro programa lá, junto com meu amigo Alex Pereira, né? Então, quer dizer, é um tipo de mulher, eu fico impressionado com o despreparo jornalístico dessas mulheres. Ou então, talvez não seja nem despreparo, é desinformação mesmo. Pense numa socialite da revista Caras dando palpite sobre política. É o caso dessas tais meninas do Jô, né? Essas mulheres não entendem nada, ou melhor, elas podem até entender de política, mas elas não estão ali para informar. Elas estão ali para desinformar e para enganar você. Eles estão dando, né, eles estão dando ali um simulacro de realidade para que você acredite, quando na verdade nós sabemos que tudo é falso. Agora imagine um cara como o Jô Soares, né, que hoje em dia
é o maior puxa-saco de tudo que não presta, né? Ele puxa saco do José Dirceu, ele puxa saco da ditadura do Fidel Castro, enfim, o cara é um vendido. É essa palavra. O que você pode concluir de um cara desse que fica bajulando o governo? E diz as más línguas que ele recebeu no Ministério da Cultura alguns milhões de reais para fazer um teatrinho dele, um filmezinho dele, sei lá, não sei nem como especificar isso, não sei nem o que ele recebeu dinheiro, mas recebeu dinheiro do governo. Então feito isto, você já percebe que o cara não é confiável do ponto de vista da opinião. E aí tinha uma jornalista idiota falando, houve apologia ao crime. A mulher não sabe nem o que é apologia ao crime. Primeiro que Bolsonaro não disse que é para estuprar mulheres. Ele disse justamente o contrário. Disse que eu não vou estuprar você. Mas respondendo a uma provocação criminosa, isso sim criminosa, de uma cidadã que chamou o cara de estuprador. Ou seja, houve uma inversão aí. Quer dizer, olha só, você é chamado de estuprador e você não tem o direito de responder. Ora, no Código Penal, se você é ofendido gratuitamente, se você ofende em retribuição, você é inocentado porque você foi provocado. Embora esse evento tenha acontecido em 2002 e o deputado Jair Bolsonaro tenha relembrado somente em 2014, nem por isso o fato vira criminoso. Seria até absurdo. Vamos analisar uma coisa do ponto de vista da prescrição penal, tá? Esse fato ocorreu há 12 anos. Jair Bolsonaro não fez absolutamente nada senão descrever um fato que ocorreu há 12 anos atrás. Onde é que está a apologia ao crime? Onde é que está a apologia ao crime de um sujeito que descreveu um fato que ocorreu há 12 anos atrás? Se eu disser para alguém aqui, mandei o sujeito tomar no cu, disse que a mãe dele é puta, né, vagabunda, né, chupadora de pica das galáxias, tá? E isso aconteceu há 20 anos atrás. Isso me torna alguém criminoso? Eu acho que a lógica desse pessoal, ou essa lógica é muito turva, ou eles são muito filhas da puta. E eu acredito que talvez a última coisa seja verdadeira, a última opção seja verdadeira. Vocês são filhos da puta, tá? Então, quer dizer, o Jô Soares é aquela coisa, já é uma criatura vendida. Ele faz parte da petralhada. Agora, voltamos ao Reinaldo Azevedo, que eu acho que o ego está muito além da inteligência, e ele, né, que se identifica como Rottweiler amoroso, e no entanto parece-me que ele é uma Yorkshire do PSDB, né? Parece que no fundo está se revelando um lado tucano que o senhor Reinaldo Azevedo tenta ocultar sob a aparência de um conservadorismo. Ora, um jornalista, por definição, ele tem obrigação de defender a verdade, independentemente da ideologia que ele acredite. Ele pode ser até nazista, mas ele tem que falar a verdade. Ele pode ser comunista, ele pode ser o que for, mas ele tem que falar a verdade. Claro que eu não posso esperar de nazista comunista que fale a verdade, mas é necessário que o jornalista tenha um compromisso com o seu público e esclareça seu público. E nesse ponto o senhor Reinaldo Azevedo está agindo como um desinformante. Resta saber qual a motivação para que ele faça isso. O que me parece é que ele é tão comprometido com os tucanos que agora ele quer dar uma de politicamente correto. Vou dar um exemplo clássico disso. Vou repetir. Vou rebobinar a fita, né? Claro que hoje em dia já não existe mais fita cassete, mas como eu sou dessa geração, então eu já posso rebobiná-la. O Bolsonaro só descreveu um fato que ocorreu há 12 anos atrás. Se houvesse a possibilidade de ocorrer alguma coisa, que ocorresse há 12 anos atrás e não agora, tá? E ele apenas repetiu uma situação, um incidente, ou seja, comentou sobre um incidente que ocorreu há 12 anos atrás. Como isso pode constituir crime? E mais, Maria do Rosário ofendeu Jair Bolsonaro e ele apenas retribuiu com uma ironia. Não houve ali nenhuma intenção de estupro, até porque ele disse que não ia estuprar, né? Segundo, ele respondeu a uma provocação com uma outra provocação. Agora, você querer reduzir essa dimensão aí, essa questão, você queria alargar de tal forma que isso tenha alguma importância, isso demonstra o grau de desonestidade do jornalismo brasileiro. Desonestidade não, é mais do que desonestidade, é estelionato mesmo. E eu envolvo o senhor Reinaldo Azevedo, né, o Yorkshire do PSDB,
né, como também cúmplice desse tipo de coisa. Reinaldo Azevedo foi tão arrogante, mas tão arrogante, que ele começou a dizer, né, ele começou a falar que o deputado Jair Bolsonaro deveria pedir desculpa para Maria do Rosário. Olha, existe um patrimônio moral, né, na figura. Então, desculpa aqui que deu um problema aqui, mas enfim, então quer dizer, o Rottweiler, que agora virou um Yorkshire, né, ele começou a exigir que o deputado pedisse desculpas para a caluniadora, né? Em suma, em outras palavras, o que o Reinaldo Azevedo quer é que o Bolsonaro jogue todo o patrimônio moral e ético, ou todo o patrimônio, todo o arcabouço que ele já criou contra essa esquerda para a lata do lixo. Para a lata do lixo. Todo esse arcabouço que ele criou, ético, moral, de combate às esquerdas, de combate à desinformação, de combate às mentiras que as esquerdas estão inventando, ele quer que o senhor Reinado, o senhor cachorrinho de madame, ele quer que o senhor Bolsonaro jogue tudo na lata do lixo. É isso que ele quer. É como se eu aqui chegasse e pedisse desculpas se alguém me chamasse de filho da puta, de viado, como já me fizeram várias vezes isso na internet. O pessoal publicou mais de 50 vídeos só no YouTube dizendo que eu sou homossexual, dizendo que eu sou nazista, que eu sou mentiroso. Aí, e quer dizer, e esse pessoal diria assim, não. E quando eu mando um cara desse tomar no cu, aí ele fica com pose de ofendidinho, de choradeira, querendo até me processar e tudo, e ainda diz assim, não, você tem que pedir desculpa pra mim. Essa é a lógica do Reinaldo Azevedo. Uma lógica completamente lamentável. Lamentável que um jornalista desse tenha se rebaixado tanto. Quem está se rebaixando nesse aspecto é o senhor Reinaldo Azevedo. O senhor Reinaldo Azevedo, que se acha um Rottweiler e está se mostrando uma Yorkshirezinha. Quem mostra que é um Rottweiler e não é muito amoroso é o Bolsonaro. Esse aí é brigão. Olha, eu posso colocar aqui algumas questões que me causam um certo incômodo no Bolsonaro. Eu não sou a favor do regime militar. Eu questiono algumas posturas estatizantes, inclusive do ponto de vista econômico do deputado. Questiono muitas ideias dele. Acho que às vezes ele acaba se tornando impulsivo. Ele devia ser, eu não digo que ele deveria ser comedido nas palavras. Eu digo que ele devia lapidar as palavras para tornar mais eficaz a coisa, né? Ele não tem que aceitar a chantagem da esquerda. Ele é um homem corajoso nesse aspecto. A gente tem que reconhecer isso, com todos os defeitos que o Bolsonaro tem enquanto político. Mas pelo menos até o momento não vejo nenhuma deficiência de caráter desse homem. Não há nenhuma evidência que mostre que esse cara receba suborno, que esse cara seja um propineiro ou coisa desse gênero. Isso já é muito... Numa época onde a corrupção se torna generalizada, isso já é uma coisa. É claro que isso não constitui um privilégio, mas sim um dever que qualquer pessoa deve fazer. Mas num contexto da atualidade, em que você vê um Congresso Nacional recebendo propina doidado, isso já é alguma coisa. Isso já é uma coisa, e não é pouca coisa não. Agora, o pessoal querendo alimentar os caprichos de uma sequelada com Maria do Rosário. E aqui entre nós, né? Qual é a moral dessas feministas? Qual é a moral dessas mulheres defenderem uma energúmena como ela? Né? Que nunca defendeu a mulher, muito pelo contrário, defende os bandidos que matam estupro. Um estupro mata uma mulher, pô. Esse é o tipo de gente. E o Reinaldo Azevedo deveria ficar caladinho, tá? E parar de ficar puxando o saco do PSDB. Inclusive, saiu uma nota aqui do Partido da Social Democracia, para variar o PSDB, né? Dizendo o seguinte: nota do PSDB mulher. Cala a boca, vamos lavar um bom tanque, porra. Né? Mas vamos lá. O PSDB Mulher Nacional vem a público manifestar sua indignação pela maneira como o deputado Jair Bolsonaro rebateu... Eles não sabem nem usar vírgula, meu Deus do céu. Pela maneira que o deputado Jair Bolsonaro, vírgula, rebateu. Nota do PSDB Mulher. Não se separa sujeito do predicado. Puta que pariu, que vírgula escrota é essa de vocês, hein? De que vem a público manifestar sua indignação pela maneira como o deputado Fernando Bolsonaro, vírgula, puta que pariu, separaram o sujeito do predicado. Rebateu, isso é um pecado mortal. Rebateu, pra você ver, até o PSDB tem analfabeto, né? Rebateu a ex-ministra Maria do Rosário, do PT, em debate ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça, dia 9.
Acreditamos que oposição se faz com debate de ideias. Esse papinho dialoguista, né? Argumentos e propostas. Eu estou esperando a proposta do impeachment, viu, PSDB? Jamais com ataques pessoais ou apologia ao crime. Aqui o tucanato apelou à mentira e à desinformação. Aqui isso aqui é mentira. Não houve apologia ao crime. Ataque houve. Mas não foi ataque pessoal. Não foi ataque pessoal no sentido tal que haja escândalo. Muito pelo contrário, um ataque merecido. Porque essa Maria do Rosário realmente não presta. Mas aí você vê, o PSDB está apoiando o PT, não é isso? Ataques pessoais ou apologia ao crime. Quer dizer, o PSDB, além de o sujeito que escreveu a nota do PSDB mulher, além de não saber usar vírgula, né, não sabe nem o que é uma legislação penal, né, não sabe nem o que é apologia ao crime, né? Como é que um cara que defende pena de morte para estuprador pode ser um apólogo do estupro? Mas vai entender isso, né, na lógica brasileira da atualidade. Quando o deputado de Bolsonaro diz que a deputada Maria do Rosário não merece ser estuprada, dá a entender que algumas mulheres merecem, o que é inadmissível. Não, idiota, isso se chama ironia, sarcasmo. Você não sabe o que é sarcasmo e ironia? Sabe por que vocês não sabem? Vocês são tão contaminados por essa maluquice politicamente correta que vocês não têm mais senso de humor. Ou senso de sarcasmo, né? É claro que se alguém chegasse pra mim, olha, você não come ninguém, né? Digamos assim, se uma pessoa chegasse pra você e dissesse, você não come ninguém. Aí o cara disse, olha, eu não vou nem te comer porque você nem merece. Ou seja, o que ele está dizendo ali é uma ironia. É claro que o Bolsonaro não vai estuprar a Maria do Rosário, não vai ter nem intenção de estuprar a Maria do Rosário. Mas no Brasil, a neurose politicamente correta, além de distorcer as palavras, né, ela neurotiza o humor, né? Eu posso citar um caso da neurotização das palavras, da maneira como o pensamento invertido dessas pessoas está acabando com esse país, como no caso que aconteceu do assassinato desse casal de namorados. A Hebe Camargo, a falecida Hebe Camargo, no programa, ela disse que estava com vontade de esganar um filho da puta que estuprou e matou a menina. Um garoto, um canalha que na época também tinha 16 anos. Esse canalha está com 28 anos vivo, essa menina está morta. Essa é a diferença. Se houvesse o inverso, o mundo seria muito melhor. Mas infelizmente, às vezes, né, o mundo não é como a gente quer, né? Mas uma bala na nuca resolveria. Mas vamos lá. O que aconteceu? A Hebe Camargo, e eu me lembro desse programa, ela falou que se tivesse na frente desse sujeito, ela mesma esganaria o filho da puta. Olha, quer dizer, você vê, uma cidadã como a Hebe Camargo, uma dondoca, uma socialitezinha, né, que tinha um programa de né, tipo um programa Caras da vida. Quer dizer, ela mesmo ficou indignada por matar a menina. E vamos ser bem sinceros, a menina era linda, pô, como é que um cara tem coragem de fazer uma barbaridade daquela? É só mesmo um monstro, só mesmo um canalha. Mas em si, voltando, então quer dizer, o que aconteceu? Quando a Hebe Camargo falou isso, o Ministério Público queria processar essa mulher por apologia ao crime. Olha só o nível de doença. Já em 2002 já havia isso. E hoje nós estamos vendo um caso muito mais patológico. Que até mesmo um cara como Reinaldo Azevedo, com pose de mocinha ofendida, só faltou dizer que ele se achou uma mulher estuprada, né, exigindo que um cara, né, pedisse desculpas a uma caluniadora. E o deputado Jair Bolsonaro, que escreveu inclusive uma carta para o Reinaldo Azevedo, eu li a carta, eu vi um sinal muito grande de humildade do Jair Bolsonaro, dizendo, olha, eu vou continuar lendo seu blog é importante, não sei o quê. E o Reinaldo Azevedo dando uma de cu doce. O que me parece isso na prática? Me parece que o PSDB não admite oposição que não seja ele próprio, que ela própria. Ele próprio. O partido dos tucanos não admite oposição que não seja eles próprios, que não sejam eles próprios. Eles querem controlar a oposição. Eles querem controlar a oposição. Quer dizer, se não há oposição fora da esquerda. Essa é a mensagem do PSDB. E essa é a mensagem do senhor Reinaldo Azevedo. Ele não admite uma oposição que seja muito mais dura do que essa culturinha de diálogo, de debate de ideias. Porra! O país está afundando na corrupção. O país está sendo desmantelado internamente. A nacionalidade brasileira está sendo destruída pela política do Foro de São Paulo. E esse pessoal fala de debate de ideias.
Esses viados do PSDB? Essas bichinhas loucas? Que merda de partido é esse? É claro que esse partido é o partido da lógica das tesouras, né? Você tem que cortar a direita realmente real, a direita verdadeira, né? Para colocar uma falsa direita ou uma direita fake, centrista, covarde, etc. Né? Cadê a exigência do impeachment? Cadê a exigência? Quer dizer, tantos escândalos muito mais graves e o pessoal pega um ponto desse, né? Faz um ponto desse para o quê? Fazer um factoide. É como eu falei aqui, o Jair Bolsonaro, no meu entender, ele só precisa ser um pouco mais lapidado no seu discurso, para não cair na malícia, tá? Ele tem que ser duro. Eu acho que a política dele, inclusive, eu vou até dar um palpite. É possível até que ele saia mais fortalecido nisso e não enfraquecido. Ainda que ele sofra ataque, ainda que ele sofra isso. Esperemos que isso aconteça, tá? Mas o Jair Bolsonaro, às vezes, ele comete alguns equívocos, não no que ele fala, mas talvez o como, né? Ou seja, ele acaba abrindo brechas para que ele seja atacado. Então ele tem que ter muito cuidado, não com o que ele fala somente, mas sim com as pessoas, não as pessoas, mas as pessoas podem distorcer o seu discurso. Ele pode aprimorar esse discurso com a mesma combatividade. Um exemplo clássico disso foi o que aconteceu quando ele foi entrevistado por aquela bicha louca inglesa chamada Stephen Fry, que era um ator, né, e um apresentador britânico, e ele foi fazer uma reportagem, foi dar uma entrevista para esse sujeito. Esse sujeito já estava preparando uma casinha para o Bolsonaro. O Bolsonaro caiu na casinha, né? O Bolsonaro acabou fazendo o estereótipo que o próprio Fry preparou para ele. Então, o Bolsonaro, ele pode aprimorar o seu discurso saindo dos estereótipos. Ele pode surpreender mais ainda esse povo e deixar esse povo mais desconcertado ainda. Basta ele aperfeiçoar o seu discurso. Quando eu digo aperfeiçoar o discurso, não estou dizendo que ele tem que ser frouxo, muito pelo contrário, ele pode ser muito mais eficaz na sua capacidade destrutiva contra esse povo, né? Com a capacidade destrutiva. Mas ele tem que saber articular melhor. Apesar de que a articulação dele não é ruim. Eu acho que o fato de ele ter 400 mil votos como deputado no Rio de Janeiro e o fato de ele incomodar muito essas pessoas, isso é um ponto muito positivo, tá? Mas eu acho que ele tem que ter muito cuidado com as casinhas que fazem contra ele. Um exemplo disso é o que aconteceu. Quando o Fai entrevistou, ele já começou a colocar no vídeo, inclusive eu conversei com um assessor do deputado, eles não filmaram isso, esse foi um erro grave, eles não filmaram esse vídeo, porque eles poderiam ter uma versão própria, e o Fry começou a retratá-lo como se fosse um neonazista, dizendo que os movimentos neonazistas apoiavam o Bolsonaro, como se houvesse uma ligação entre o movimento neonazista e o Jair Bolsonaro, o que é uma grande mentira. Primeiro que não existe movimento neonazista no Brasil. O que existe são grupelhos marginais que não têm a menor legitimidade política, não têm reconhecimento algum e que não têm vínculo algum com o Bolsonaro. Não tem vínculo algum com o Bolsonaro. E esse Stephen Fry pegou um caso isolado de um garoto de 14 anos que foi assassinado por grupelhos desse tipo carecas do Brasil, coisa parecida, e deu a entender que isso é uma realidade no Brasil, quando na verdade não é. A maioria dos homossexuais só é vítima de assassinato baseado em quê? Em briga de comparsas, em submundo das drogas, etc. Então, quer dizer, você vê a falsificação deliberada para destruir a imagem de uma pessoa. E no caso em particular, o Jair Bolsonaro é uma vítima, né, que já tem sofrido isso há anos. Há anos por quê? Porque ele incomoda esse pessoal. Incomoda até o Reinaldo Azevedo, que não quer, na verdade, uma direita. Ele não quer uma direita que saia do controle do PSDB, do café com leite, né, da moda cafezinho, né, e bate-papo do PSDB. E o que nós podemos te concluir? Que o Brasil, o PSDB está tentando boicotar a existência da oposição. Isso é uma obviedade. Isso é uma baita de uma obviedade. Nós estamos vendo a coisa mais óbvia cristalina. Ou seja, o PSDB está incomodado com uma posição que fuja do seu controle. É basicamente isso. Esse é o problema atual. Olha,
Vamos analisar, vamos fazer uma recapitulação do que está acontecendo. Nós tivemos protestos de rua no dia 1º, no dia 15, no dia 28, no dia 6 de dezembro, ou melhor, no dia 15 e 28 de novembro e no dia 6 de dezembro. Já no dia 6 de dezembro, o PSDB já estava tomando as ruas. E tomando as ruas, fazendo aquele discurso água com açúcar, só faltando assim: PT, bota o pau na minha boca que eu chupo e gozo. Só faltou isso. Alguém vai ficar ofendido aqui com a minha grosseria, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sou, eu também, eu sou simpático, assim, a alguns pontos, não sou simpático a tudo, mas eu acho que o Bolsonaro tem um certo grau de simpatia, porque acho que ele fala a verdade de uma forma escrachada, tem que ser falado. Nesse país esse país está se tornando tão cínico. Esse país está se tornando tão cínico que eu acho que você às vezes não tem que falar a verdade, às vezes de forma educada. Às vezes tem que chutar a barraca mesmo. E eu acho que o Bolsonaro nesse ponto ele cumpre esse papel, apesar de que ele tem que ter cuidado com as casinhas que fazem contra ele. Ele pode quebrar isso. Nesse ponto os filhos dele são até muito mais bem sucedidos. Os filhos dele são bem articulados também. E se ele for bem lapidado como um diamante, eu acho que o Bolsonaro vai fazer um estrago muito maior nesse povo do que a gente imagina. Mas enfim, mas o que o PSDB fez nesses últimos 2 meses? Nesses últimos 2 meses, até depois das eleições, só fez nos boicotar, só fez nos censurar, só fez nos calar. É vergonhoso ver o senhor José Serra falando sobre o Foro de São Paulo. Você vê no jeito desse vampiresco tucano, que ele no fundo não quer falar nenhuma coisa, ele não quer comprometer o Foro de São Paulo. Ah, o Brasil não é nenhuma republiqueta latino-americana. Meu filho, o problema não é esse. O problema é o desmantelamento da identidade, da soberania nacional. O problema é o Brasil ser reduzido a uma provínciazinha socialista qualquer. E você, José Serra, você é cúmplice disso. E eu digo, senhor Reinaldo Azevedo, você também é cúmplice disso. Não foi você, senhor Reinaldo Azevedo. Sabe qual é a tua fama, Reinaldo Azevedo? A tua fama é de repórter. Quem usava essa expressão era o falecido jornalista Janer Cristaldo. E com todos os defeitos que Janer Cristaldo tinha, e não eram poucos, mas eu reconheço que Janer Cristaldo era um excelente escritor. Ele falava algumas besteiras, mas ele era um excelente escritor. Ele tinha umas sacadas muito boas. E ele dizia: Reinaldo Azevedo é o recorte. Por que o recorte, né? É o recorte porque ele só recortava textos dos outros. E colocava lá, enxertava tudo que a gente escrevia na Libresfera, nos blogs e tudo. Ele pegava um ponto aqui, pegava e mostrava e ficava público. Por quê? Porque ele era o queridinho da revista Veja. Era o queridinho da revista Veja. E agora, Reinaldo Azevedo, você fica sacanhando a gente assim? Depois que você tem toda a tua trajetória, você está aí com esse espaço da revista Veja, em parte pela contribuição cultural que os conservadores fizeram nos últimos 12 anos. Não foram esses viados tucanos que abriram espaço para você de graça. Fomos nós que abrimos. Se hoje em dia tem um garoto que chega no programa do Jô Soares gritando "Viva Bolsonaro!", isso é porque nós estamos informando ao contrário de vocês. Nós estamos esclarecendo a população. E eu estou nessa canoa há pelo menos uns 12 anos. E olha que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo. Eu não estou recebendo nada pelo que eu estou fazendo. Pelo contrário, eu posso ser perseguido, eu posso ser sacanhado, enfim, a gente pode sofrer sanções em torno disso, porque nós estamos numa época muito perigosa. E mesmo assim nós estamos botando a cara para bater e falando a verdade. Porque, a despeito de inúmeros problemas que estão acontecendo no Brasil, nós acreditamos que vamos virar esse jogo. Nós vamos virar esse jogo. Aliás, por falar nesse caso do assassinato desse casal de namorados em São Paulo, que foi em 2002, né? 2002. Eu me lembro muito de um texto que foi publicado na Caros Amigos, naquela revista Caros Amigos, aquela revista que inclusive era sustentada pela Petrobras, você recebia dinheiro do Petrolão, né? De uma indivídua chamada Marilene Felinto. Acho que é mulher doente mental, viu? Doente mental mesmo, louca de pedra. Ela escreveu um artigo que foi publicado inclusive nessa época, chamado A Morte da Menina Rica e o Ódio de Classe, né? E a gente percebe que esse tipo de pensamento dessa mulher,
né, reduzindo a dimensão de assassinato à luta de classes, né, e ao fato da menina ser rica, você vê o grau de patologia que é o pensamento da esquerda em qualquer ramo do conhecimento humano, né? Eu vou até ler aqui uns trechos aqui, né? Eu vou até ler uns trechos aqui, né? A morte de uma menina rica assassinada no município de Embu, Guaçu, Grande São Paulo, em novembro último, supostamente por uma quadrilha que inclui um adolescente de 16 anos, pobre e morador da periferia de Embu, deixou claro mais uma vez, até exaustão, vamos lá, que o Brasil tem dois tipos de cidadãos. O que o valor de cada coisa, de cada pessoa, qual é o seu preço no mercado, com a firma José Ramoneda? Porra, esse cara não vale nada. Está claro que o rabino Henry Sobel, ao pedir a instituição da pena de morte no Brasil, só ousou fazê-lo porque a jovem morta, Liana Friedenbach, pertencia à comunidade judaica de São Paulo. Ó, você já percebe aqui uma discriminação antissemita, né? Antissemita. Digamos que o rabino Henry Sobel, que também não é grande coisa, mas digamos que esse sujeito exigisse uma mulher que é membro da comunidade judaica que fosse assassinada, um princípio básico de justiça. Ele não está no direito dele? Ele não está no direito dele? Por que ele não poderia reivindicar pelo fato mesmo sendo da comunidade judaica, né? A hipocrisia do rabino é flagrante. Está claro que ele que defende a pena de morte para brasileiros pobres. O quê? Ele não está defendendo pena de morte para brasileiros pobres, ele está defendendo a pena de morte para um bandido que assassinou uma mulher, né? No seu delírio, o rabino deve ter achado que aqui era uma espécie de Israel e que a esmagadora maioria dos brasileiros de classe pobre é uma espécie de Palestina a ser eliminada da face da terra. Ora, até que ponto isso pode chegar? Olha só a projeção psicológica dessa mulher. Ela faz uma falsa analogia, uma falsa associação entre a indignação de um rabino que vê uma moça da sua própria comunidade ser assassinada e exigir justiça para essas meninas, com o problema Israel-Palestina. Primeiro, eu não vejo da parte dos judeus nenhum ódio aos brasileiros pobres. Isso é uma projeção maluca dessa energúmena, né? E veja, a indignação que ocorreu com relação a essa menina sendo assassinada junto com seu namorado, e o seu namorado não era judeu, ele não era judeu e era pobre. A Liana Friedenbach era uma menina rica que estava namorando um garoto mais pobre que ela, tá? Eu pergunto uma coisa para vocês: você acha que os brasileiros pobres aceitam estupro? Aceitam que uma menina, seja de que religião for, seja de que nacionalidade for, seja degolada com mais de 20 facadas? Você acha que o brasileiro pobre colabora com isso porque o Champinha é pobre? Se o Champinha fosse colocado na baixada lá do Iguaçu lá, né, do município lá do Iguaçu, né? Se ele fosse colocado lá com o pessoal pobre ia matá-lo à base de pedrada. Eu já cansei de ver isso na baixada daqui do Pará, das baixadas de Belém, né? Olha aqui, né? Está claro que todo esse reboliço em torno do assassinato da jovem de 16 anos de seu namorado, Felipe Café, 19 anos, não teria acontecido se a vítima tivesse sido apenas este último, filho da classe média baixa e sem nenhuma comunidade forte por trás. Eu não entendi isso aqui, sinceramente. Ela está dizendo que a menina só teve um destaque porque ela é rica? Ela era rica? Olha, eu conheço muita gente da classe média alta, da classe média média aí que está sendo assassinada no Brasil e não tem uma notícia de jornal. Ou tem apenas uma notinha lá e é mais para estatística de 60 mil assassinatos por ano. Somente por tabela, o nome de Filipe foi lembrado no programa de televisão. Na cabeça dessa mulher não existem indivíduos, existem categorias abstratas que ela odeia e que ela inventa na cabeça. Vocês vão ler esse texto, se vocês procurarem esse texto, olha aqui a maluquice da mulher. O caso de Liana Friedenbach reúne todos os elementos da hipocrisia da elite paulista, esta de nomes estrangeirados, pronta para impor-se para humilhar e esmagar a seus pés os espantalhos Silvas, Raul, Souza Costas e outros nomezinhos portugueses e afro-escravos. O pai da moça, o advogado Ari Friedenbach, empenha-se agora em conseguir mudança no estatuto da criança e do adolescente. Disse a um jornal de São Paulo que a fotografia do fulano de tal, o Champinha, né, o canalha, acusado de matar sua filha, deveria aparecer nos jornais. Disse também que é radicalmente a favor da redução da maioridade penal e que nossos legisladores fazem de surdos quando a população clama por isso. Que população? A que população se refere ao senhor Friedenbach?
Eu mesmo não me incluo nessa população. Claro, você deve ficar os amigos, você aceita a propina da Petrobras. Naturalmente que você não é da população. Você, dona Marina Infilinto, você não faz parte dos 60 mil mortos, e a grande maioria pobres, que está sofrendo falta de segurança pública no Brasil, né? Você não faz parte dessa coisa. E detalhe, Marina Infilinto, a Marina Infilinto, ela não é uma mulher branca, nada disso. Ela é uma mulata, é uma menina morena, mulata, tudo, que agora banca de elite caviar francesa, né? De esquerdinha caviar francesa, né? Por algum tipo de caridade que o PT fez para ela, né? Então, quer dizer, você vê nesta indivídua toda a situação do ressentimento, todo o sentimento de raiva, de ódio, né? Todo o ressentimento contra o fato de alguém ser branco, ou o fato de alguém ser rico, ou o fato de alguém ser judeu, né? Então, quer dizer, aí diz que ela está dizendo assim, que população? Ora, pergunte para a maioria da população brasileira, vá lá na Baixada e pergunte, você é a favor? O que você acha que o estuprador merece sofrer? Eles vão dizer coisas que você vai assim ficar de cabelo em pé. Tem que ser decapitado, mal de monta pedrada, assassinado, levar facada, tiro, caramba, quatro. Eu já ouvi muitas vezes isso. Mas quem disse que Marina Felipe conhece o pessoal pobre, né? Ela se fechou nessa redoma da elite branca rica, que é bajula, né? Porque ela é a pobrezinha, vítima da sociedade, né? Porque esse que é o pessoal dos caros amigos. Quem é o pessoal dos caros amigos? É o pessoal da elite que hoje domina o país. E ela vem dizer que ela não é da elite. Elite é o pai que perde a moça com 16 anos aí levando facada e tiro. Ou facada, né? De caso, ela é facada sendo estuprada por 5 homens ao mesmo tempo. É isso que ela acha que é elite, né? Uma pesquisa de pé, blá blá blá, concentração de renda, blá 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 blá. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Olha só o preconceito da mulher. Agora vem esse rabino pedir pena de morte para o Brasil por crimes hediondos. Nos Estados Unidos, que tem pena de morte, os crimes são cada vez mais hediondos. Conceito, aliás, sem sentido. Sem sentido? Quer dizer, estuprar uma menina e meter facada nela não tem nada de hediondo. Tá bom, beleza. Isso porque a Maria do Rosário estava defendendo também esse canalha semelhante aí, né? Isso aí que é o defensor das mulheres, né? Olha só, Marilene Felinto é incapaz de sentir qualquer tipo de emoção com uma mulher que é estuprada. Ela é incapaz de fazer isso. Ela se sente afeiçoada a um sujeito que violenta mulheres. Mas vamos lá. O que torna o crime mais hediondo que outro? Só se for a classe social da vítima. Quando a rica é rica e loirinha, então o crime é mais hediondo do que a vítima for um Pernambuco qualquer. Também, a vítima, ela também, mal escrito esse texto, hein? Também 16 anos, morador do Jardim Ângelo, Capão Redondo, prefeito de São Paulo, morto por outro Pernambuco, 16, também com sobrenome, sem sobrenome. Todo dia morre de jovens assassinados por outros jovens nas favelas, aglomerados pobres nas periferias de grandes cidades. Nem por isso movimentos de pena de morte ou pela redução da maioridade penal. Olha, pergunte para esse pessoal que vive na periferia. Esse pessoal exige sim a pena de morte. Exige sim. Só que é aquela história, vou repetir. Essa mulher não faz parte do mundo real. É a mulatinha, menina mulatinha, pobrezinha, sei lá, que teve alguma ascensãozinha social e começou a aderir todas essas ideologias de ressentimento esquerdistas para justificar os seus próprios recalques existenciais, seus próprios ódios existenciais, né? Olha aqui. A elite brasileira vive mesmo fora da realidade. Não tem ideia do ódio que a diferença de classe insufla todo dia nas gerações de jovens pobres que provou o país de ponta a ponta, pelas matas ou pelas asfalto nas ruas, sem nenhuma perspectiva. Esse R, eu me esqueci o nome dele, mal tinha frequentado a escola. Ele supostamente disse à polícia que ao caminhar pela mata com outra coisa do crime, avistaram o casal Eliana e Felipe, cuja aparência desfala das pessoas que normalmente frequentavam o local. Marilene Ferrito, sua burra, isso não se chama ódio de classe, se chama inveja. A inveja é um sentimento universal que existe desde a época de Caim e Abel, tá? Sua idiota, sua débil mental. Ora, se uma pessoa destoa da minha aparência, quer dizer que eu tenho o direito de matá-la porque existe um ódio de classe? Você está justificando um ódio porque existem pessoas de classe diferentes? É isso que você está falando? Ódio de classe, o ódio de classe, quem já conviveu com o pobre da favela do período conhece esse sentimento. Olha, eu conheço gente pobre da favela que não tem ódio algum. O que se tem é a velha inveja. Você tem inveja da pessoa porque ela é bonita, você tem inveja da pessoa porque ela tem dinheiro, você tem inveja da pessoa porque ela tem um casamento feliz, você tem inveja por inúmeras razões. Com certeza,
essas pessoas não têm noções de luta de classe para ficar com ódio da classe de alguém. Às vezes, elas odeiam. Quando uma pessoa inveja ou odeia a outra, ela inveja ou odeia porque ela cobiça aquilo que a outra tem. É basicamente isso. Elas não têm ódio da classe da pessoa. Elas têm ódio por não pertencer à classe que ela pertence. Olha, no final da história, meus amigos, você lendo esse texto que foi escrito em... Eu acho que foi escrito na época do assassinato, né? 2002, 2003, agora eu não me lembro a data, acho que foi 2002 o crime. Você vê que na visão da Marilene Felinto Miller, né? Felinto Miller fazendo uma associação àquele torturador da época do VAR, né? A culpa da Liana Friedenbach, na cabeça dele é o seguinte, na cabeça dela é o seguinte: o ódio de classe na concepção dela, do Champinha, é perfeitamente justificado de tal forma que ele tenha direito de estuprar várias vezes, dar para os comparsas deles, a Liana Friedenbach, pelo único pecado da Liana Friedenbach ser branca, ser de religião judaica, de origem judaica e ser rica, entre aspas, nas palavras dela. Esse tipo de pessoa que defende a integridade das mulheres. Integridade das mulheres, né? Ou seja, a menina não pode nem nascer branca, dos olhos azuis, nem de cabelo castanho, como era a menina. A menina tinha um cabelo castanho, tinha os olhos azuis visos, uma mulher muito bonita, a mulher de uma beleza exuberante. A mulher não pode nem ser bonita, não pode ser nem mais bonita que a Marilene Felinto, porque ela vai ter o ódio de beleza, né? A mulher já é uma mulata feia pra caralho, né? Não tô dizendo que, pelo contrário, e olha, eu vou dizer uma coisa: o que tem de mulata bonita não tá no gibi, mas eu acredito que a Marilene Felinto é capaz de matar até as mulatas bonitas, né? Porque do jeito que ela é doida, do jeito que a mulher é pirada, e a mulher é mais feia do que o pecado, né? Então você vê que a Marilene Felinto, ela simplesmente justifica um sentimento pessoal de inveja. Porque esse que é o sentimento de inveja. A mulher é feia pra caralho. Aí vê uma menina bonita sendo assassinada. Menina que era uma gatinha sendo assassinada por um Zé Ninguém, por um vagabundo qualquer. E a mulher ainda defende os direitos do estuprador. Defende, não, mas ele tem direito de matar a mulher, porque é um ódio de classe. Sabe-se lá o que significa isso. Eu nunca tive ódio de classe de ninguém. A minha família, que é de origem humilde, nunca teve ódio dos mais ricos. Muito pelo contrário. Ela trabalhou para justamente sair da miséria. Mas a Marilene Felinto é o tipo de perfil que é muito parecido com Maria do Rosário. Esse tipo de gente que acha que estuprador mata, né? Estuprador mata justamente porque tem esse tipo de ressentimento que essa pessoa de fato alimenta. Essas pessoas alimentam o ódio e querem racionalizar o seu ódio. A menina é judia, a menina é loira, a menina é branca, a menina é bonita, a menina é rica, a menina é feliz, a menina é isso, então temos que destruir isso. Essa é a ideia dessas pessoas. Essas pessoas são as criaturas mais mesquinhas, mais baixas, mais monstruosas que você pode pensar do ponto de vista moral. Elas que são praticamente elas que são as realizadoras do genocídio, elas que são as realizadoras do ódio, elas são realizadoras do ressentimento. Elas são basicamente as patrocinadoras da destruição. Quer dizer, a menina, vamos recapitular. Liana Friedenbach tem culpa porque ela é branca, porque ela é judia, porque ela tem olhos azuis, porque ela tem cabelos castanhos e porque, né, ela morava no bairro de Genópolis. Essa é a ideia central dessa débil mental chamada Marilene Felinto, que foi escrito, vamos também rebobinar a fita, foram escritos isso em 2002, 2003, mais ou menos o texto, né? E é esse tipo de gente que Maria do Rosário defende e que depois se acusa o deputado Jair Bolsonaro de ser estuprador. Perceberam a patologia desse povo? A patologia mental dessa retardada mental, dessa Marilene Felinto, ou dessa Maria do Rosário, é mais ou menos nesse nível. Mas já que eu já vou mudar de assunto, eu vou fazer um comentário assim rápido sobre os dois documentários da Rede Globo sobre Suécia e Cuba, né? Parece que a Rede Globo está tão envolvida nessa agenda socialista que mostrou, no caso sueco, uma espécie de socialismo perfeito, e em Cuba outra espécie de socialismo imperfeito.
Mas o que mais me chocou foi o fato de que, no caso da Suécia, a Rede Globo, naturalmente, ela escamoteou alguns problemas que hoje em dia existem na sociedade sueca, né? A Suécia, eu poderia dizer que a Suécia é uma mistura de libertarianismo no aspecto econômico e socialismo cultural no resto. É isso que é o ideal hoje em dia do socialismo moderno. Ou seja, você deixa uma certa margem de liberdade de mercado, mas em contrapartida, você intoxica a cultura, a sociedade e o Estado de socialismo cultural. É o que acontece na Suécia. A Suécia, tudo bem, hoje em dia, inclusive, nos últimos 10 anos, a Suécia privatizou muito a sua economia. Isso aí, claro, aí os liberais só falta ficar assim com as calcinhas molhadas, né? Oh, a Suécia hoje em dia não é mais um país socialista, né? Hoje em dia o pessoal privatizou, né? Pra você ver como o liberal é burro também. Liberal é um liberal é um Reinaldo Azevedo piorado, né? Eu não sei se é mais ou menos isso. Então o liberal é besta, né? O liberal ele reduz a dimensão da liberdade, a dimensão da vida social, da antropologia humana, dentro do ponto de vista sempre economicista. E nesse ponto ele nada difere do marxista, né? Aí só porque houve umas privatizações na Suécia, só porque hoje em dia a economia está um pouco mais liberal, o liberal babaca, né, acredita que o fato de ser liberal na economia necessariamente se torna uma sociedade mais dinâmica no resto. É justamente o contrário. A Suécia é um país campeão de estupros na Europa. E é campeão de estupros por quê? Primeiro, se você educar o seu filho fora dos ditames do Estado, como acontece na Suécia, como acontece nesse país, você acaba perdendo o pátrio poder. Você não pode dar palmada no garoto, você não pode contestar os abusos, você não pode fazer nada. Tanto é verdade que a Suécia tem fama de ter as crianças mais mal educadas da Europa. Então você imagina, uma criança que é concebida sem limites, ou melhor, os únicos limites que são impostos são pelo Estado, porque é o Estado que está educando a criança, não é mais o pai. O pai é apenas um elemento auxiliar do Estado. Isso é a Suécia, né? A Suécia é um país onde crianças de 6, 8 anos, 10 anos já estão tendo aulas de pornografia, aula de como bater punheta, de se masturbar, de gaysismo, etc. Né? É um país tão maluco que, se por um lado você liberaliza a economia, mas em compensação você tem uma esquerda radical que quer criar lei, inclusive obrigando o homem a mijar sentado, porque isso é contra, isso aí afeta a ideologia de gênero. Não, os homens e as mulheres têm que ser iguais. Então os homens têm que sentar, para mijar, eles têm que sentar, como as mulheres. Isso é o nível da esquerda sueca. Eu não vou longe. Se você for um médico, tá? E você for contra o aborto na Suécia, e o Estado te obrigar ao aborto, você pode, no mínimo, ser demitido. Porque você não tem dever de consciência, você tem que obedecer a diretrizes da lei do Estado. Sob pena de demissão e até mesmo processo, por você descumprir legalmente o que o Estado dita para você, né? A Suécia é um país campeão de suicídios. Campeão de suicídios. Agora você imagina por quê? É um país que não tem mais iniciativa para nada, é um país onde tudo se espera do Estado, né? Não vou longe. Já que nós falamos de estupros, lá existe também um grande índice de estupros praticados por imigrantes muçulmanos. Os imigrantes muçulmanos estão estuprando a rodas suecas e não há uma nota de jornal, uma nota do governo denunciando esses crimes dos imigrantes. E detalhe, se você denunciar que os imigrantes estão estuprando a roda e tratando a sueca como puta, você pode ser acusado de racista, você é contra o multiculturalismo e blá blá blá. Esse é o estado mental da Suécia. E esse é o estado mental que os liberais e os socialistas querem trazer para o nosso lindo e amado país. Vamos pegar o caso dos libertários. Os libertários não são os suecos do Brasil? Eles não defendem, não vamos ter liberdade de mercado, liberdade disso e aquilo, mas ao mesmo tempo vamos ter liberdade das drogas, liberdade da viadagem, liberdade da punheta, da pornografia, de tudo que não presta. É o modelo sueco. Tanto é verdade que Dona Maria do Rosário, todas essas palhaças, todas essas vagabundas da vida aí, esses políticos vagabundos, eles estavam tudo importando da Suécia, essas agendazinhas de, por exemplo, de lei da pomada. De lei da pomada. Na Suécia é um pior, se você der uma pomada na sua criança, você pode perder o pátrio poder. E quem vai educar é o Estado lá, é o Estado adulador de pedófilo. É o Estado, por exemplo, onde você comemora o Natal, e no entanto,
E, no entanto, você não pode falar do nome de Jesus Cristo. O cristianismo já está banido culturalmente da Suécia. Você pode pegar um calendário sueco com menções de datas a hinduísmo, a budismo, a islamismo, mas cristianismo já foi varrido. E olha que é um país de tradição luterana. País de tradição luterana. Isso é o caso sueco, que foi negligenciado pela Rede Globo, né? Nossa, que coisa, que mundinho perfeito. O Estado cuida de você, né? O Estado pega essa sua bundinha, pega a sua perna assim e limpa a sua bunda, né? Passa aquele lenço umedecido na sua bunda, bota a fraldinha pra você. Que paraíso, né? Que paraíso. E malgrado o socialismo perfeito, eles falaram do socialismo perfeito, que é Cuba, né? Mostrando as misérias, mostrando tudo. Mas apesar da miséria, né? Apesar da merda, da repressão política, né? Apesar do banimento de milhares de pessoas, lá, ou até milhões, né? Porque 10% da população cubana está fora do país, diga-se passagem, ou seja, 2 milhões de pessoas num país de 11 milhões. Mas é aquela história, Cuba também tem coisas boas. Saúde, educação funcionam bem. Saúde e educação funcionam bem em Cuba? Porra, os médicos cubanos são um desastre em matéria de medicina, né? Eles são piores do que os médicos brasileiros, aqui no Brasil mesmo, né? E a educação cubana, se você acha que educação é o Estado doutrinar sua criança para ser um títere do governo, para ser um capacho do governo, isso é educação cubana. Realmente, ela parece muito com a educação brasileira. Ela não é muito diferente da educação brasileira, não, né? Só que eu acho que é difícil dizer qual educação é a pior, né? A educação é pior, né? Porque você tem uma geração de gente imbecilizada que não sabe já um nexo de causalidade entre não sabe nem o que é causa e consequência. Não sabe nem o que é um silogismo, né? Não sabe nem capacidade de fazer um silogismo. Então, pra gente finalizar, né, já que já está acabando meu tempo, pra que de repente, uma hora para outra, a Rede Globo mostra a Suécia como exemplo do socialismo modelo, ou do capitalismo modelo, que seja, enquanto Cuba, né, é mostrar assim o socialismo mais ruinzinho, mas também se salva alguma coisa, né? Ora, é para dar uma falsa dimensão da realidade desses países, servindo como modelo para o nosso país. Eu não quero que o país seja uma Suécia. No máximo que nós podemos ser é uma Suécia piorada, né? Uma Suécia piorada. Eu não quero que o Brasil seja uma Suécia, muito pelo contrário. Se um sueco viesse aqui no Brasil pregando essas merdas, eu faria questão de amarrar uma pedra no pescoço desse filho da puta e jogar aqui na Baía do Guajará. Porque Suécia, olha, pra mim, a Suécia soa como... Você imagina, eu sou católico. A Suécia soa como a heresia das heresias. Eu começo a ter ideias pirotécnicas aqui, ideias inquisitoriais, sabe? Sei lá, botar o cara, o sueco, no garrote vil, sabe? Botar num tronco, tocar fogo nele. E não é por uma questão de ideia, não. É porque realmente o modelo sueco é intrinsecamente diabólico. Ele é um mapeamento, um retrato do que pode ser a chamada nova ordem mundial, essa ordem globalista. Ou seja, você pode até encher o cu de dinheiro, você pode até consumir, você pode até ter uma vidinha perfeitinha acabada, mas o Estado vai controlar toda a vida cultural do país. Olha, isso me lembra muito o que Hermann Rauschning, no livro chamado Hitler Me Disse, quando ele escutou o próprio Adolf Hitler falando o que é o nacionalsocialismo. E uma vez o Hitler foi perguntado se ele estatizaria as empresas da Alemanha. Aí ele disse assim: olha, meu amigo, eu não vou acabar com a empresa alemã. E detalhe, você não está entendendo o que é o nacionalsocialismo. O nacionalsocialismo quer mudar a natureza da relação entre o indivíduo e o Estado. Estatizar propriedades, estatizar indústrias, para quê? Nós, nacionalsocialistas, vamos estatizar o povo. Ou seja, você mantém a formalidade do direito de propriedade, mas no final da história a propriedade está trabalhando para o Estado. Esse é o modelito sueco. O modelito sueco é o quê? Você tem uma certa liberdade econômica, né? E você tem um Estado forte por conta dessa liberdade econômica. O que já coloca no buraco, né? O que já coloca no buraco aquele papinho liberal de que a liberdade econômica por si mesma é a causa eficiente de todas as liberdades, né?
o que é um erro. Estamos aí vendo a China. A China tem um pouquinho de... vamos dar um pouquinho de liberdade econômica, mas no resto é tudo ditadura. É bala na nuca, é nego mandado pro Laogai, pro campo de concentração, é trabalhador assalariado sendo escravizado, enfim. Então, seus liberais, vocês são um bando de babacas. Vocês são os idiotas. Quem vai limpar a merda de vocês são os conservadores, como sempre. Então, meus amigos, fico com Deus, né? Eu agradeço pela paciência de todos e até o próximo programa. www.radiovox.org